Bom, boa tarde, obrigado, prazer tê-los aqui, prazer ter o catálogo pronto. Foi só ontem, então nós estamos felizes e aliviados. E nessa conversa, né, que vai ser uma conversa mesmo, e o que não falta é conversa com a Beatriz, eu acho que nós podemos falar sobre a origem da exposição, né, o desenvolvimento básico. Bem, uma das coisas que eu acho que foi ótima dessa exposição foi revelar um lado do trabalho da Beatriz que poucas pessoas conheciam, né? Eu próprio sabia que ela fazia trabalhos com arquitetura, eu sou arquiteto, me interessei, mas eu não tinha ideia da dimensão e do longo tempo, né, que já há de trabalho, que começou em 2004. Só contar muito rapidamente a exposição, né? Eu convidei a Beatriz para expor aqui e, primeiramente, pensava-se em fazer uma exposição tradicional de pinturas, gravuras, com uma diferença que teria sido montar o pavilhão Victoria and Albert de Veneza numa das salas. Aí isso se mostrou impossível, porque a maior tapeçaria não estaria disponível para a exposição. Há 13 anos, Beatriz não expunha no Rio. Por coincidência, foi no Paço Imperial, quando eu era diretor, com Frédéric Paul de curador. E desse desejo, né, mais espacial, nós começamos a migrar para os projetos de arquitetura. Aí eu acho que todo mundo vai estar interessado como isso começou. Bom, boa tarde, né? É um prazer estar aqui, podendo conversar, lançando esse catálogo que estava super esperado. E também agradecer, né, a presença de todos. Bom, então, é isso. Essa exposição, para mim, né, acabou virando um grande presente, né? Uma descoberta e um mergulho dentro da minha própria processo de criação, né? E todos os diversos meios em que eu venho atuando já há mais de 40 anos, mas no caso aqui específico, que é o trabalho com arquitetura, com projetos como não existe exatamente um nome em português, mas é site specific, ou então instalações. Eu não gosto de nenhum desses dois nomes, mas não temos outros para justificar. E as obras públicas, né? Uma parte, a maioria dos trabalhos, na verdade, foram 22 projetos em diferentes partes do mundo. Estamos representando aqui 17. E eles, na verdade, a maior parte são temporários, ou seja, quando nós falamos de temporários, eles ficaram em exibição, montados por entre 1 e 2 anos. E os permanentes que, né, estão ainda possível e fazem parte, vamos dizer, do próprio projeto arquitetônico dos locais escolhidos, né? Então, quando o Lauro me convidou para fazer, né, para mergulhar nesse recorte da minha obra, eu achei espetacular, principalmente por vir dele, né? Porque se eu um dia tivesse que fazer uma exposição sobre esse recorte, só poderia ser com o Lauro, que ele é um expertise, né, em fazer mostras muito interessantes e muito bonitas e bem desenvolvidas de conteúdo sobre arquitetura, que normalmente ele fez Bulemax, ele fez Oscar Niemeyer, que normalmente podem ser mostras um pouco cansativas, um pouco excessivamente técnicas. E eu já sabia que ele seria capaz de fazer algo mais visual, algo mais de processo, algo que pudesse mostrar toda a questão artística, né, que envolvem esses projetos, independente da parte técnica, que é fundamental para que isso realmente ocorra da maneira que você pretende. Eu acho que uma coisa que foi inicial foi a discussão do título Pinturas Nômades, né? Porque a primeira causa foi por ser ao redor do mundo. A segunda, porque a pintura da Beatriz, ela traz para dentro dela uma série de questões, né? Uma série de questões de várias correntes. E também porque
a próprio processo, né, de pintar num plástico e depois transferir para a tela, né, não deixa de ser um nomadismo. Aí a gente pensava negativamente, ora bolas, todas as pinturas são nômades, porque são telas. As telas vieram das velas, em Veneza, não é? E a partir da descoberta que poderia ser pintado aquele tecido que servia para navegação, não é, que a pintura pôde ser mais leve e pôde andar mais. E nos fascinava o fato de que o Le Corbusier chamava as tapeçarias dele de pinturas nômades. Por quê? Porque eram murais que não eram permanentes, mas não eram, e que, se você mudasse de casa, você podia enrolar e ir embora. Aqui tem uma sala que é vamos dizer, um pequeno exemplo do que foi o pavilhão de Veneza, que o ano passado eu fui artista escolhida para o pavilhão de artes aplicadas do Victoria and Albert Museum de Londres, que, obviamente, meu trabalho sempre teve uma relação muito forte na referência tendo as artes aplicadas, né? que é mais conhecido como design. E a arquitetura é uma arte aplicada, e, por isso, resolvemos que mostraríamos. E tem o vídeo que passa, né, para quem não viu ainda, tem um vídeo que passa o pavilhão em si mesmo, comigo e tal, né, falando. Só uma pequena ilustração. Essa exposição nós levamos 10 meses, né, para fazê-la. O Lauro falou, pode ser que eu não esteja aqui. Eu tentei adiar a exposição por 1 ano, porque eu trabalho com muita antecedência, né? E essa antecedência que ele falou, para mim, não é antecedência. Então, aí eu falei, pode ser que eu não esteja mais aqui. Aí eu falei, bom, tudo bem. Chantagem. Exatamente. Chantagem também vale. E outra pessoa que foi absolutamente fundamental, né, para a realização da exposição foi Sula Danovski, né, que trabalhou junto conosco e viabilizando questões tanto de espaço, né, que eram pensadas, como gráficas também. Uma curiosidade feliz, né, é que, inicialmente, era pensado que nós teríamos que trazer uma equipe inglesa para os recortes de vinis e uma equipe norte-americana para os painéis com pintura. Mas, finalmente, nós encontramos aqui, na Guanabara, equipes que puderam fazer aqui. E isso foi maravilhoso, porque deu um controle também maior, né? A primeira providência com a equipe de pintura foi alugar um espaço ao lado do ateliê da Beatriz para que ela pudesse orientar e também ver o resultado, e nós íamos para a montagem com tranquilidade, né? E vinil foram pura e simplesmente a empresa que faz os desenhos, né, os textos e tudo. E isso eu fico feliz também, porque é um grande ganho para a própria Beatriz, né? Porque agora você tem equipes brasileiras. Essa questão é uma questão muito importante, que, como eu falei antes, a questão técnica, neste caso, né, uma das coisas que me motivaram continuar fazendo, né, esse tipo de projeto, que o primeiro foi a loja de departamentos da Selfridge, em Manchester, na Inglaterra, e foi uma abertura, vamos dizer, de situação para a minha linguagem, mas, ao mesmo tempo, era algo que eu poderia ter parado ali, né? Então, uma das coisas que me motivou foi exatamente o fato de que é um trabalho que tem que ser colaborativo, né? Porque a minha etapa, eu faço todos os meus desenhos à mão, trabalho sobre uma planta de arquitetura, desenvolvo toda a paleta de cores e, dependendo do projeto, dependendo, né, do meio, né, do que será, do material que finalmente será o material final, esse meu desenho, ele vira um desenho digital, né? Ele é vetorizado só em linha, para, então, de maneiras diversas, eu fazer, vamos dizer, uma tradução da cor do desenho para a cor do material.
Aí, dependendo do material, isso vai ser uma diferença, vai ser o que vai definir uma série de questões a partir desse momento. Mas o que é mais importante é a equipe técnica que vai finalmente executar aquilo. Porque se ela não puder, né, executar, se ela não tiver em total harmonia com o artista, o resultado final provavelmente vai ser desastroso, né? E para que isso seja harmônico, na verdade, é necessário que haja um exercício de generosidade, porque não é só sobre a minha obra, quando eu executo um trabalho desse, principalmente os trabalhos permanentes, porque eles vão, a partir daquele momento, eles vão participar da vida das pessoas que vão ocupar aquele espaço no seu dia a dia. Então, ele não é só sobre a minha obra, ele não é só sobre o espaço, ele não é só sobre o arquiteto, o engenheiro, nem sobre os técnicos que vão executar. Todo mundo tem que estar em perfeita harmonia para que, finalmente, isso se dê de maneira bem-sucedida. Então, o momento que você encontra uma equipe que ela funciona, você quer continuar com ela, né? Porque você já sabe que ela entendeu o que você pretende, ela já entrou no seu universo da sua linguagem, ela sabe como ela vai fazer essa tradução. E aí já está meio caminho andado. Normalmente, eu não acredito em conto de fadas. Então, eu acho que desenvolver relacionamentos ao longo da vida é muito importante, porque você vai crescendo, né, naquele diálogo entre as partes. Então, eu tive a sorte de que as primeiras equipes, né, que eu trabalhei, que foi essa em Manchester, a cerâmica no México e a pintura sobre parede em Nova York. Então, essas 3 equipes, basicamente, são elas que me acompanham ao longo dos projetos, então elas viajam dependendo do material, né? Porque vinil é a parte inglesa, né? Agora, no momento, eu inaugurei uma exposição no dia 18 de novembro na White Cube, em Londres. Então, eu fiz um projeto, que aí é um projeto como se fosse um projeto, vamos dizer, para uma capela, e esse projeto foi desenvolvido pela mesma equipe que trabalhou comigo em 2004. Então, eles viajam, e cerâmica, México, e pintura de parede, Nova York, que, em parte, é a equipe que trabalha com um artista norte-americano, onde a obra dele foi desenvolvida nisso, que se chama Saul Lewitt. Então, assim, aqui no Rio, né, foi um dos grandes ganhos, né, quando realmente a Sula, né, da Inovisc, que foi, né, como o Lauro falou aqui, como eu já poderia dizer... A Sula impede que nós fiquemos nesse rasgar de sedas para os mais antigos, Casas Alberto, não é? Porque aí a gente tem ela para dirigir os elogios. É que a gente passa o dia um elogiando o outro. Nossa, Sula, você foi sensacional hoje. Ele fala, não, Beatriz, mas essas cores... Aí vem o Lauro, não, isso aqui... Ou seja, o ambiente de trabalho aqui foi sensacional, não podia ser melhor, não só, né, começando pela diretoria, passando pelo curador e depois Sula, toda a equipe da casa que foi assim extremamente dedicada, interessada, participativa, a minha equipe também do ateliê, né, vamos dizer, pela Andréia, que foi a pessoa que gerenciou tudo isso, Andréia Loy, e o Marco Serrano, que sempre fez, e a Roberta Benamor, no seu posto dentro do ateliê. Então, também agradeço muito, né, toda essa colaboração. E o ambiente de trabalho, ele é fundamental, claro, para que as coisas também saiam bem-sucedidas, né? E o momento que tudo foi evoluindo positivamente e que a gente foi se animando cada vez mais, né, com que a exposição realmente iria sair um projeto muito especial, muito interessante, muito inédito, né? Até para convencer, eu fiquei muitos anos sem expor no Rio, então, quando as pessoas, projeto de arquitetura, poxa, mas não é de pintura, não são as colagens, é tipo como se eu estivesse imaginando alguma coisa mais simples, né, para o Rio de Janeiro. E aí eu falei, não, ela vai ser absolutamente inédita, eu nunca fiz uma exposição como essa em nenhum lugar do mundo, né?
Inclusive, os estrangeiros estão vindo para ver a exposição e muito interessados nessa publicação que vai registrar esse recorte da minha obra, né? Exato.